Mestre e doutor em aquicultura, ele lidera desde 1994 um trabalho de pesquisa que transformou a cidade na maior produtora de mariscos do estado. Essa é apenas parte do currículo deste professor e pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí. Além das pesquisas em torno do cultivo de mexilhões e peixes, ele realiza o monitoramento e reabilitação de aves marinhas junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente e a Associação de Amigos da Praia Grande. Quem mora na Penha e região já sabe que estamos falando do cidadão honorário Gilberto Manzoni, o entrevistado desta semana do Expresso das Praias. Bom, professor, como começou o estudo para o cultivo de mexilhões em Penha? Bom, na realidade, quando eu me formei em Rio Grande, eu fui para Florianópolis para trabalhar na parte de aquicultura. Então, em 1994, tinha um projeto do Banco do Brasil, e nesse projeto tinha uma atividade que era implantar a maricultura de forma sustentável, no município de Penha. Nesse período eu recebi o convite para vir de Florianópolis para cá e implantar esse projeto. Ou seja, nós já tínhamos um trabalho de pesquisa também em Florianópolis e essas informações que eu consegui obter lá foi um repasse de tecnologia para a região daqui. Mas basicamente é um projeto que foi financiado pelo Banco do Brasil e ajudou a estruturar o curso de oceanografia da Universidade do Vale do Itajaí. Aí que vem a nossa entrada aqui na região. E por que a maricultura deu certo aqui, na Armação e na Penha? Eu sempre falo, na verdade, dá certo porque tem a mão dos catarinas, O grande diferencial de Santa Catarina é isso, quer dizer, a atividade de cultivo virou uma realidade porque tem a participação do governo do estado, tem as universidades dando informação técnica e subsídio, mas tem o elemento Catarina, que é um homem voltado para o mar e ele incorporou essa tecnologia, Eu acho que essa tríade foi o sucesso da atividade. Além desses elementos econômicos, políticos, sociais, quais fatores naturais? Bom, a questão também da gente ter a nossa enseada da Armação Tapocorói, que é uma área relativamente aberta para as ondulações de leste, para o mar aberto, isso tornou a área ambientalmente adequada para o cultivo de mexilhões, O mexilhão também é uma espécie nativa aqui da região, então o que a gente fez foi desenvolver uma tecnologia que pegasse uma espécie nativa e começasse a criar e cultivar ela, Mas eu volto a falar, essa questão biológica, ela também tinha sido descoberta em todo o Brasil, mas faltou o elemento ser humano para realmente transformar o que era numa pesquisa numa realidade, Então, esse somatório de forças, universidade, estado, questão ambiental, mas a mão de obra, essa intimidade que os catarinas têm com o mar realmente foi o grande diferencial que a gente teve no Brasil e na região, Recentemente, o mexilhão produzido aqui em Penha ganhou mais espaço no mercado com a cooperativa de maricultores. Certo. O que a industrialização do produto representa para a atividade? Bom, na realidade, nós como consumidores, a gente quer um alimento que tenha um selo de origem, Quer dizer, a gente saiba onde ele foi beneficiado, processado e que garanta uma qualidade para nós como consumidores, E a cooperativa é esse local que tem o selo de inspeção federal, então ele proporciona realmente que a gente consiga formalizar essa cadeia produtiva, É importante porque tem uma legislação de 2012 que fala que todo mexilhão, tanto in natura quanto cozido, tem que passar por unidade de beneficiamento. Então, a gente já tem uma estrutura para atender essa questão da legislação, Então, além de fomentar a economia local, de oferecer para o mercado consumidor um produto de qualidade, já tem essa estrutura que obrigatoriamente o maricultor vai ter que levar o produto para lá, Não se leva todo o mexilhão para lá, infelizmente, ainda não, mas é um caminho que se tem, E a gente fica feliz também que essa empresa é dos maricultores, Às vezes eles não percebem isso, mas a cooperativa é dos maricultores, eles têm uma indústria na mão. O que cabe é eles fortalecerem cada vez mais essa indústria deles, A gente pode dizer que a entrada em operação da cooperativa é o ponto auge desse trabalho todo que começou em 1994? Rapaz, eu acho que o ponto auge a gente ainda não chegou, mas é uma etapa que a gente venceu, Porque a gente supera uma etapa, mas tem um problema ali, Eu considero talvez o ponto auge do nosso trabalho o dia que a gente tiver um controle dessa extração de semente no costão, que é uma coisa que me incomoda muito, que ocorre de maneira ilegal, acaba girando um comércio, mas nós não temos poder de fiscalização, então isso é uma coisa que incomoda muito a gente como gestor da atividade. É algo que o senhor e a Univale já falam há muito tempo, há mais de 10 anos. Já, e não conseguimos atingir esse ponto auge. Mas a cooperativa para nós é um orgulho, Assim, é um ponto bastante importante, porque como eu comentei, é a única cooperativa de maricultores do Brasil. Então a gente tem uma condição para o maricultor botar o produto dele, Então
tem que evoluir muito mais, a gente tem que ter o congelamento, hoje em dia é só o produto resfriado, mas esse é um ponto significativo para a gente, né? Eu não considero o auge porque, como eu falei, a gente tem muitos problemas ainda pela frente, né? O senhor diria que são os obstáculos? São obstáculos que a gente tem, né? A maricultura, ao longo desse tempo, ela resultou em algum impacto negativo? E sim, qual? Tem impactos negativos. Infelizmente, a gente não conseguir gerir essa questão de extração de semente do costão é um grande impacto que a gente leva da atividade, né? Outra coisa também que é uma questão de educação, mas alguns maricultores também acabam jogando seu resíduo na água, né? Ou seja, saco plástico, às vezes luvas, acaba soltando, né? Então, são impactos que a gente tem que continuar trabalhando para minimizar esse impacto, né? É claro, tem a questão da poluição visual também, que se pode reclamar, mas também tem essa tendência de reorganização da atividade de cultivo, né? Recentemente as áreas de cultivo foram demarcadas, então a gente vai afastar um pouco mais da costa e tem um padrão, uma normativa que fala que todas as boias têm que ser da mesma cor, né? Então a gente vai optar tudo por coloração azul para diminuir essa questão de impacto visual, né? De não ter multicores ali na região, né? Eu considero esse... de demarcação da costa, da maricultura? Na realidade, assim, né? A gente vive em legislação, a gente tem o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, o mar é de multiuso, né? Então, a gente tem que ordenar uma área para maricultura, outra área para pesca, outra área para o lazer. E tentar ter áreas afins que a gente possa trabalhar a pesca, o lazer e a maricultura. Mas é um plano diretor, é um gerenciamento costeiro, né? É um sinal de evolução da atividade, né? Após 20 anos, a gente conseguiu, né, os maricultores, e a universidade também colaborou nisso, de ter a legalização da atividade e a demarcação dessas áreas aquícolas, né? Então, a gente agora, amanhã tem reunião, a gente está passando por uma nova etapa de reorganização da própria maricultura. Professor, diante dessas perspectivas nada positivas que a gente tem aí para as próximas décadas em relação ao clima e o reflexo disso na vida nos oceanos, como que o cultivo de espécies marinhas em cativeiro pode contribuir para reduzir essa... Bom, na realidade, né, a extração, a caça é uma atividade que não existe mais, né? É como eu falo, a gente não vai mais no mato colher frutas e legumes, né? Infelizmente tem agricultura e pecuária, quer dizer, no mar também tem que se criar. Então a pesca, ela tem os dias contados, ela tem um valor que consegue capturar mais do que isso, não vai conseguir capturar mais, né? E a população continua crescendo e precisa de comida. Então o cultivo vem de uma forma, uma maneira de organizar essa produção de alimento, né? É claro, a gente tem toda essa questão da poluição ambiental, de impactos aqui de qualidade de água, mas eu tenho certeza que criar é o caminho, né? Cultivar é o caminho. Por que no mar essa técnica não evoluiu no mesmo ritmo que na terra? Porque na realidade a agricultura é uma coisa milenar, né? Quer dizer, desde antes de Cristo já se praticava o plantio de trigo, né? Para fazer a farinha, fazer o pão, né? Então a gente fez atividades milenares. O cultivo... o cultivo em água doce mais evoluído, né? Não, evoluído, justamente porque, também como eu falo, é mais fácil a gente dominar uma técnica de cultivo na terra do que no mar aberto. Então, né, dos organismos cultivados que se cultivam mais no mundo é peixe de água doce. Porque também os chineses, antes de Cristo, já trabalhavam com carpa, né? Os faraós lá no Nilo já trabalhavam com a tilápia do Nilo. Então, uma tecnologia que também é milenar, né? A agricultura caminhou e o cultivo de peixe também foi evoluindo. Mas a parte de aquicultura moderna, ela começa dos 1950 para frente, quer dizer, dos anos 50. E ela toma um pulso maior nos anos 90. Então, realmente, a gente tem de cultivo praticamente 30 anos. É uma coisa relativamente nova, né? E no cultivo, o que a gente conseguiu evoluir? Nos peixes de água doce, que estão na terra. A gente conseguiu evoluir nas macroalgas, que são plantas que estão aqui na costa. A gente conseguiu evoluir nos moluscos, que são organismos que ficam perto do costão, quer dizer, perto do litoral. A gente conseguiu evoluir nos camarões, nos crustáceos, que estão na água doce salgada, né, nos mangues. E no ambiente marinho é o que a gente tem menos evoluído, quer dizer, a parte de piscicultura marinha tem muito ainda a se descobrir, né? A gente tem que dominar a técnica de capturar as espécies no mar aberto e trazer para o laboratório, né? O que o senhor vê para as próximas décadas aí? Eu vejo que é o caminho a seguir, né? Como eu falo para os maricultores, a gente está produzindo alimento, e alimento as pessoas precisam, né? A gente tem que produzir alimento.
Só que esse alimento tem que ter qualidade, tem que ter sustentabilidade para poder... Pode falar assim, uma redução do consumo da pesca para o consumo... Certamente, certamente. Hoje em dia, praticamente dos dos pescados que tem no mundo, né, molusco, crustáceo, macroalgas e peixe, 50% já vem do cultivo. Então a tendência a médio prazo é já mais da metade vir do cultivo, e a longo prazo a produção de alimento vai ser muito mais do cultivo. Isso não tem nem sombra de dúvida. O cultivo tem um impacto, a gente vai ter que trabalhar minimizando esse impacto, mas a gente vai ter que cultivar. A gente vai ter que plantar no mar como se planta na agricultura, né? Então, claro, a gente tem agricultura orgânica, a gente pode ter cultivos orgânicos menos impactantes, mas o caminho é criar e é cultivar. Extrair não dá mais, não tem como. Mesmo, né, que a gente quisesse, na sociedade de consumo que a gente tem, não tem mais jeito. O estudo para cultivo de peixes, desenvolvido pela Univale aqui na Armação, pode se tornar uma alternativa de atividade econômica para o município? Em quanto tempo? Na realidade é um sonho que a gente tem também, né? A diferença é que os moluscos, o marisco, as ostras, eles filtram a água, então eles consomem alimento que tem no próprio ambiente. Então o custo de produção é mais barato. O peixe, tu já tem que pegar uma matriz, levar para o laboratório, então tem um custo de produção muito elevado. E ali esse peixe tem que dar ração, tem que dar comida. E não é toda a ração que a gente dá para o peixe que ele come e assimila energia. Então esse patamar da piscicultura é um patamar ainda que vai demorar. Tanto que a nível mundial, como eu falei, os peixes marinhos é o grupo menor que é cultivado. Os peixes que a gente tem no mar são os salmões, que metade é na água doce e metade no mar, né? Então essa tecnologia já é mais dominada, mas de maneira geral no mundo inteiro a piscicultura marinha ainda tá engatinhando, né? E todos os estudos demonstram assim, né? Os peixes demoram 18 a 24 meses para atingir um tamanho comercial. E no Brasil a gente é muito imediatista, passou de um ano, realmente, né, já é muito tempo para se esperar, né? Então eu vejo que vai demorar, né? Biologicamente a espécie que a gente mais dominou e que deu a melhor resposta foi a sardinha, mas só que a sardinha os barcos pescam e vende a 2 a 3 reais. Nós nunca vamos conseguir cultivar um peixe e vender a 2 a 3 reais o quilo, porque a nossa tecnologia de cultivo ainda é caro, né? Eu estou comentando isso porque realmente na piscicultura a gente tem que evoluir muito, né? Os moluscos foram para frente em Santa Catarina porque, como eu comentei, são filtradores, são espécie nativa, o manejo é mais simples, não é tão tecnológico. O investimento é menor também, né? Professor, e com relação aos custos que houveram de algumas cobaias ali, como é que essas ações interferiram no trabalho de vocês? Atrasou a pesquisa? Muito, muito. Na verdade, assim, né, é o lado que me deixa triste, né? Porque esses peixes, eles faziam parte de um projeto maior que a gente chama cultivo multitrófico, até com essa ideia de diminuir o impacto. Quer dizer, a gente cultivou junto peixe, que consome ração, então eles produzem mais matéria orgânica e nutriente. Nesse mesmo tanque a gente tinha moluscos que filtram, né, as algas que crescem desse nutriente. E nós tínhamos as macroalgas também que se alimentavam do resíduo da ração que está dissolvido na água. Um cultivo sustentável, com impacto menor, né? E esse furto acabou desestruturando esse sistema, né? E com isso foram 3 monografias de alunos que ficaram prejudicados. Uma menina trabalhar, né, nesse sistema multitrófico, uma cuidando dos moluscos, outra cuidando das macroalgas e outra cuidando dos peixes, né? Então foi uma perda lamentável, né? E também o que é pior ainda é que não é fácil a gente conseguir alevinos de peixe, né? Não se produz tão fácil quanto marisco, quanto ostra, né? Então os robalos era de um projeto que nós já vínhamos desenvolvendo há 3 anos. As garopas nós compramos em São Paulo e conseguimos trazer com esforço de carro, né, junto com o governo do estado. Então, né, é muito maior do que um prejuízo local, porque são anos de trabalho que a gente já tinha, né, anterior, e anos de trabalho que a gente ficou prejudicado para frente, né? Tem alguma medida que pode ser tomada para evitar que isso ocorra, ou só a população que está precisando? É educação, né? Claro, a gente tem placas ali, né? Mas é claro, é educação, é a mesma coisa. Se eu acho um negócio num carro que está aberto, não quer dizer que não é de ninguém. Aquele carro é de alguém e aquela coisa que está lá é de alguém. Então ali aquilo está lá porque alguém colocou, né? Não está solto ali, não é da natureza. Então tem que ter educação, né? Claro, tem que ter vigilância, tem que ter punição, mas as pessoas têm que ter ciência também, que às vezes elas estão destruindo um trabalho aí, né? Que tem um impacto bastante grande, né? Não tem consciência disso. Não tem, infelizmente não, né? A falta de consciência do ser humano
às vezes anima, né? É claro que a gente não pode parar, né? A gente botou mais peixes ali, mas cada perda dessas aí realmente tem um impacto grande para nós aqui, né? Todo o trabalho desenvolvido aqui na Armacel sempre esteve muito ligado ao aspecto ambiental, né? Como membro da comunidade que tem já há bastante anos, como o senhor analisa a ocupação do nosso litoral ao longo desses anos que o senhor está trabalhando aqui? Rapaz, isso dá para dizer que com preocupação, né? Na realidade, a gente sabe, né? O mundo cresce, né? Mas as políticas aqui de desenvolvimento urbano também, às vezes, elas acabam pecando, né? Então, a gente sabe que tem pressão do setor imobiliário, mas a gente tem que ter consciência também que aglomerar pessoas em um local só, a gente tem que ter bens para eles consumir e tem que dar uma maneira de tratar aqueles resíduos, né? A gente vê um crescimento muito grande em Santa Catarina, aqui do litoral, e a gente vê um descaso muito grande também com a questão de saneamento básico de esgoto, né? Como ativista ambiental, junto à Associação da Praia Grande e tudo mais, como o senhor vê essa pressão para mudanças em planos diretores para aumentar a altura de prédios à beira-mar e áreas muito próximas à costa? Com preocupação, como eu comentei, né? Na realidade, né, a questão aí de verticalização tem esse impacto visual na região, né? Então, obviamente, né, o plano diretor ele tem que escolher áreas que propiciam né, a expansão imobiliária, mas tem que ter áreas que tem que ser preservada para realmente manter a característica local e ser o atrativo né, dessa região, né? Eu acho o plano diretor extremamente importante, sabe? Eu participei do primeiro, né, em 1990, deixa eu pensar, não, 2008. Nós estamos em 2016, né? Foi 2008, já me pego no tempo. Mas foi 2008, foi né, a revisão do plano diretor aqui na Penha, vai ter que se rever de novo, e realmente eu vi que ali era um mecanismo da gente regulamentar, né, ou regimentar toda essa ocupação urbana na região, o ordenamento, né? E eu também faço parte do Conselho Municipal da cidade. E cada vez eu vejo que realmente, né, o que vem de proposição, o argumento legal é o plano diretor. É que eu falo na reunião, não adianta eu querer ou tu querer. Quem manda é a lei. Né? Se o plano diretor contempla isso, infelizmente, a gente muda o plano diretor ou a gente tem que aceitar. Né? Claro, o plano diretor tem que ser constantemente revisto, mas é um instrumento importante também para dar uma diretriz para o município. O senhor vê participação popular nessas discussões, a comunidade se interessa, o poder público se interessa por chamar a comunidade a participar dessas discussões? Rapaz, até no início tem as mobilizações comunitárias, né? Quer dizer, tem o chamamento para audiência pública, mas infelizmente às vezes as pessoas se cansam disso também, né? De participar de reunião em reunião, né? Eu vejo que tem essa convocação, né? Principalmente no plano diretor, porque é obrigado a fazer essa audiência pública, mas eu vejo que falta persistência da população, sabe? Porque às vezes as pessoas também, né? Pô, não vou gastar meu tempo, sair da minha casa para discutir isso. Eu vivo em reunião, né? E eu sei que esse gastar o tempo, na realidade, ele tem um reflexo não só para mim, mas para todas as pessoas aqui na nossa volta, né? Mas tem que ter essa motivação, né? E assim, se nós não mudar localmente, nós nunca vamos mudar para lá, né? A gente tem que começar a ajustar a nossa casa para chegar num patamar maior, né? Mas falta mobilização, né? Tanto que a gente quer renovar esses conselhos e a gente vê que realmente a renovação às vezes não ocorre, né? Até mesmo na Associação de Maricultores, a gente faz rodízio de pessoas e acaba sempre nas 8, 10 pessoas na diretoria fazendo esse rodízio, né? No Condema também, quer dizer, né, a gente participa do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, participa do Projeto Orla, participa do Concidade. Não porque a gente queira, mas porque, infelizmente, faltam pessoas também, né? Mais pessoas que queiram. Mais pessoas que queiram. E uma coisa que, assim, eu também levo isso comigo, né? Eu acho que é importante a gente participar, porque também se omitir, é muito fácil reclamar, né? Mas se eu não colaborar também, se eu não despender um tempo para isso, o que adianta eu reclamar? Não adianta eu reclamar para ti. Tem que reclamar nos fóruns de discussão e também ter coerência, né? Não ser radical. Infelizmente, a gente vive num mundo de negociação, né? Tem que tentar conciliar o bem coletivo. Doutor, ainda em relação a essa questão de plano diretor e a questão da urbanização, você comentava agora há pouco a respeito da criação de um parque na região da Praia Grande. Quais os benefícios que esse parque pode trazer para a cidade e como é que está essa briga por parte da associação para estabelecer de fato esse parque? Certo, né? O plano diretor da PEN ele foi interessante, porque ele realmente identificou áreas de preservação ambiental, né? A Lagoa do Quintaludo é um parque municipal que tem que ser estabelecido, né? Que está na região de Pissarras e Penha.
tem aqui na Praia Grande, né, o Parque da Ponta da Vigia e da Paciência, a gente tem a Praia Vermelha também, que é outra morraria que é bastante importante, né, tem ali no Morro da Penha, da Praia Alegre ali também, então a gente tem ainda, né, locais verdes no município, né, e a gente tem que fazer a gestão desse local, porque não adianta botar no papel e não ter uma política, né, de preocupação e desenvolvimento dessa região. Então, né, nós como Associação de Moradores aqui, Amigo da Praia Grande, a gente sabe que a solução para a Ponta da Vigia, a Praia da Paciência, é transformar num parque municipal. Mas não para transformar num parque municipal por nada, mas é para deixar esse local, né, de maneira adequada que todas as pessoas podem usufruir desse bem coletivo, né? Não adianta a gente ter uma área para as pessoas acamparem e privatizar aquele ambiente. A gente tem que ter uma área que todas as pessoas têm o direito de ir lá e não ser incomodado, quer dizer, não ter perturbação de som, né? Eu vejo que os parques municipais é a maneira de nós manter essas ilhas, né, ambientais aí e que várias pessoas possam visitar esses locais, né? Talvez nós aqui da região, né, eu já digo por mim, eu sei do valor, né, assim, paisagístico disso, mas talvez muitas pessoas enxergam aquilo no dia a dia e não sabem que pessoas de fora realmente valorizam essa questão ambiental, né? Quer dizer, o pessoal de grande cidade quer ver verde, quer ver natureza, né? Olha o privilégio que nós temos aqui, né? É só virar as costas, a gente enxerga o mar, o outro lado enxerga a montanha. Mas a gente tem que fazer com que isso permaneça, né? Por várias gerações para realmente a gente poder usufruir disso aí, né? Os parques municipais são importantes porque ele vai criar um plano de manejo e vai disciplinar esse uso, né? Não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira coletiva, né? Às vezes eu me sinto até meio demagogo, mas sinceramente eu enxergo essas coisas, né, como naturais também, né? Às vezes parece discurso, mas é nesse discurso que a gente tem que caminhar. Professor, a gente agradece pelo seu tempo, que a gente sabe que é precioso e corrido. Muito obrigado e bom trabalho para vocês aí. Eu agradeço a oportunidade também, né, e volto a falar, né, eu acho que a comunidade tem que se reunir em associações e reivindicar junto ao poder público mesmo as suas necessidades locais, né. Não adianta nós ficar esperando, a gente tem que fazer as coisas para ela acontecer, né. Obrigado.